Esse podcast é apresentado pela Copastur. Salve, salve! Bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Jeff Andrade. E eu sou o Daniel Amorim. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. A Constituição Federal do Brasil de 1824 não contemplava a existência dos povos indígenas, considerando assim que a sociedade brasileira era homogênea. Já a Constituição de 88 passou a considerar a pluralidade étnica como direito, evidenciando a questão da proteção às comunidades indígenas e estabelecendo prazo para que suas terras fossem demarcadas. Os povos indígenas habitam o Brasil antes mesmo de sua descoberta. Atualmente, há mais de 900 mil indígenas e mais de 28 mil vivem geograficamente isolados em área de difícil acesso. Mesmo assim, essas comunidades são vítimas de verdadeiros horrores promovidos por garimpeiros que devastaram o espaço indígena, levando fome, violência, doenças, ataques e perseguições. Um triste exemplo de crise humanitária, a reserva Yanomami enfrenta problemas tão imensos quanto a sua extensão territorial, com mais de 370 aldeias espalhadas em quase 10 milhões de hectares que vão de Roraima, fazendo fronteira com a Venezuela, até o Amazonas. Para entendermos melhor a história do povo indígena, convidamos uma antropóloga para fazermos um mergulho no passado e tentarmos compreender a realidade indígena. É isso mesmo, Daniel. E como você faz para nos seguir? Siga o Saída de Emergência no Instagram, o @saída.pod, e no YouTube como Copastur Viagens e Turismo e nas demais plataformas. Vamos começar aqui o nosso bate-papo e eu vou chamar ela aqui, a nossa convidada especial. Lúcia, que tipo de passageira é você? Bom, eu sou Lúcia Helena Rangel, eu sou antropóloga, eu sou professora, com muito orgulho, sou professora da PUC de São Paulo, de antropologia, eu sou assessora do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, com o qual eu publico todos os anos um relatório de violência contra os povos indígenas. Eu acho que passei minha vida acadêmica inteira trabalhando com populações indígenas e já de diversas maneiras, né? Daí fiz mestrado, fiz doutorado, enfim. Essa é a minha área e essa é o meu lugar também, né? É o meu lugar. Eu acho que teve um tempo aí que estava todo mundo falando que é o lugar de fala, né? E aí alguém me perguntou se eu ia ficar sem lugar de fala, porque eu só falo de indígena, eu sou branca, né, tá? Eu falei, não, o meu lugar continua sendo o mesmo. O meu lugar é o lugar da solidariedade. É esse. Muito bom. Gostamos de ver. Acho que é o papel de todo mundo, né? Ter essa solidariedade. E, Lúcia, antes da gente entrar no tema central, eu gostaria de perguntar, por favor, se você pode explicar um pouquinho sobre o que estuda a antropologia, né? O que estuda um antropólogo. E quando surgiu essa relação com o estudo indígena? Conta pra gente. Então, a antropologia é uma ciência que surge na segunda metade do século XIX e ela surge por força do colonialismo mesmo, né? Os países centrais se tomando posse
de todo o planeta, em todos os lugares, o último recôndito, né, a Polinésia, e aí vai, finca bandeira, enfim. É daí que surge a antropologia, preocupada com conhecer a diversidade de culturas, né? Mas o termo antropo quer dizer homem, homo, né? Gênero humano. Então, a antropologia é a ciência do homo, é a ciência dos seres humanos, todos, né? E o homo tem uma, são características, né, genéticas de origem, né, biológica e tal, que são os nossos 46 cromossomos, que faz com que sejamos todos iguais, absolutamente iguais. Todo mundo tem um nariz com 2 buracos para respirar, 2 pulmões, 2 rins, um fígado, um coração, enfim, comemos da mesma maneira, come por cima e evacua por baixo, não tem diferença nenhuma, o nosso DNA é o mesmo. No entanto, essa própria unidade, ela nos faz produzir a diversidade, né? Então, todos nós falamos uma língua, né? Uma linguagem, temos um código linguístico, uma linguagem articulada, mas eles são completamente diferentes um do outro. É isso aí que somos nós, e é o que é a antropologia. Entendi. E conta um pouquinho pra gente essa relação com o estudo indígena, como é que surgiu? Então, surge daí, ela começa assim, né? Uhum, Para entender a diversidade das culturas, os primeiros antropólogos, eles se ocuparam de estudar esses povos que viviam nas colônias, né, e que viviam nas colônias e que tinham um modo de ser diferente, línguas que eles não compreendiam, e que, enfim, eram os índios todos, né, os indígenas todos, né? Então, ela já surge assim, né? Estudando, né, os povos nativos, como se dizia naquele tempo, ou que hoje a gente pode dizer os povos originários. Ô, Lúcia, e agora vamos tentar trazer aqui um pouquinho para o contexto brasileiro, né? Vamos tentar resgatar algumas coisas. E o Brasil ele já tem aí, né, mais de 5 séculos de história. E a gente, né? Eu digo a gente porque vou me incluir todo mundo, a gente ainda não conseguiu firmar a nossa origem e essa relação mínima de respeito com os indígenas. Eu queria saber de você, tá faltando que informação? Falta formação ou de fato falta um bom senso aí? Acho que falta tudo, né? Mas a formação é a mais importante que falta, né? Porque nós temos aqui no Brasil, cultivamos uma imagem dos indígenas como aqueles que estavam acabando, que estavam terminando a sua existência. Não se apostava no indígena no futuro. O indígena era um ser do passado, um ser transitório que ia acabar. E essa imagem, ela é muito forte. Ela ficou, ela perdurou durante o período colonial inteiro e ela perdura. Até hoje, tem pessoas que não conhecem nada sobre os povos indígenas, não sabem que eles existem, se incomodam com a presença dos povos indígenas, tanto na zona rural quanto nas cidades, né? Muita gente que se incomoda e fala, mas índio, o que eles estão fazendo aqui?
que eles existem ainda, tal, essa é uma coisa, né, como se não houvesse nesse mundo nosso de hoje um lugar, né, para os indígenas. Entendi. Será que grande parte disso tem a ver com a colonização? Que a gente acaba se identificando com mais os europeus, com mais com os americanos, meio que se apropriando da nossa cultura? Será que é por causa disso? Talvez, eu acredito que o nosso problema, não só do Brasil, mas aqui do continente americano, é a escravidão. Esse é o nosso problema. Nós construímos uma imagem de nós mesmos, né, como sendo heróis, corajosos, que enfrentaram, né, todas as adversidades para chegar numa terra estranha né, e plantar, né, plantar raiz, plantar planta, plantar gente, né? Então, eu acho que é esse o nosso problema. Por quê? Para os colonizadores, a ideia era que tinha que limpar o terreno, né, para poder colocar o colonizador. No entanto, ele não tinha gente para fazer isso, e ele escravizou, né? Foi buscar as pessoas na África, né? Descobriu que a atividade mais rentável durante 4 séculos de colônia era o comércio dos escravos, né? Ganharam muito dinheiro com isso, e os indígenas aqui, eles também serviam para ser escravizados. Então, daí ficou também uma coisa dizendo que o indígena ele não era afeito à escravidão porque ele não se encaixava, ele era rebelde, ele era desobediente e tal, como se os africanos fossem pacatos, submissos, tivessem aceitando aquela coisa e tal, né? Então, nós temos uma história contada. Tem um historiador peruano, acho, eu esqueci o nome dele. Ai. Ele diz assim: a nossa história na América Latina ela é baseada num conjunto de mentiras. A mentira é que o colonizador era branco, que o colonizador era cristão e que o colonizador era pacífico. Enfim, são as grandes mentiras sobre as quais nós construímos a nossa autoimagem enquanto país, enquanto sociedade, tal. Então, somos brancos, né, que somos cristãos e que somos, né, enfim, isso daí é um problema, porque quando a gente destampa a panela, né, nós vamos ver um povo, no nosso caso, então, é incrível, né? É um povo colorido. Os latino-americanos, em geral, México, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, tem maioria de população indígena até hoje, né? E nós não temos, parece que não temos maioria de nada, né? É uma coisa assim, meio. De repente, o branco é a maioria no Brasil. O branco, quem é o branco? É o mestiço? Quando no censo de 1990 a pergunta era aberta, foi perguntada às pessoas qual é a sua cor, o resultado foram 136 cores. Café Nossa. com leite, cor de areia, amarelinho, Aí entra um branquinho. pouco da criatividade brasileira, né, também na resposta. Exatamente, total, total. Enfim, então aí esses somos nós, né, que escondemos, né, a nossa cor, né, porque não somos um povo branco, né, isso não somos mesmo.
né? Sim. Mesmo tendo trazido, né? Mas foram trazer, olha só, italianos, né? Ali do sul da Itália, onde os mouros também tinham invadido, né? Os ibéricos todos, né? Que tem uma carga moura muito grande na sua formação, sabe? Enfim, os árabes, né? Que também vieram em grande quantidade aqui para o Brasil, né? Para colocar para nós, né, a atividade comercial, né, eram grandes, habilidosos, né, com o comércio, muito habilidosos. Enfim, não tem muito branco aqui. Esse negócio de loiro de olho azul tem um pouco, por causa dos alemães que foram para Santa Catarina e os poloneses que foram para o Paraná. Agora, o resto, italianada, tudo assim, ó, né? É uma coisa engraçada isso, porque esse é o nosso povo e nós temos um problema, né? Porque nós não gostamos de nós mesmos. Nós idealizamos uma branquitude, idealizamos um paraíso em algum lugar. Em geral, o paraíso está lá nos Estados Unidos. Imagina se Miami é paraíso de alguma coisa. É porque não sabe o que é aquilo, Orlando, Miami, né? Idealizamos essas coisas, né? E nos negamos, né? Acho que esse fenômeno da autonegação, ele é um fenômeno muito forte aqui no Brasil e muito marcante na nossa existência. Nós sempre queremos ser de um outro jeito, que não é o nosso. E se a gente aprender, né, a se amar, né, se nós aprendermos a nos amarmos, né, gostarmos de nós mesmos, das nossas origens, das nossas famílias, tal, eu acho que a gente melhora bastante, assim, e vai deixar a vida fluir melhor, né, sem amarras, né? Sim, com certeza. E aproveitando o gancho e entrando no nosso tema central, a pauta humanitária ela esteve em evidência, né, em janeiro de 2023 com o descaso com o povo Yanomami. O Ministério da Saúde declarou estado de emergência de saúde pública devido ao aumento nos casos de desnutrição e malária no território Yanomami. E especificamente sobre esse escândalo, como um povo preservado há mais de 1000 anos chegou nesse ponto, né? Nesse ponto de calamidade pública, Lúcia? Olha, isso aí é uma história muito trágica, né, e muito cruel, né? Ela é marcada, essa história dos Yanomami, marcada pela crueldade. Assim, como que eu vou explicar? Esses garimpeiros foram entrando na área Yanomami e eles foram sendo recebidos pelas comunidades. Elas acreditaram que esses garimpeiros iam fazer aquilo que eles estavam prometendo, né? Dar comida, dar produtos, né? Mercadorias mágicas e maravilhosas, tal. Então, eles foram entrando primeiro de mansinho, né? E depois, quando eles já estavam seguros, eles entraram na base da truculência mesmo, né? Foram levando máquinas cada vez maiores, mais potentes, aquelas escavadeiras imensas, e foram entrando, e o povo ali que estava nas aldeias próximas das áreas de garimpo, quando eles acordaram, era tarde, nem comida eles tinham para comer, né? Porque esse é um povo numeroso, muito numeroso, então os garimpeiros não
tomaram conta da terra inteira, mesmo porque também o território é muito grande, né? E os que puderam se afastar, se afastaram, né? Muitos se afastaram, e aqueles que ficaram perto, chegou um momento que eles não tinham mais como fugir, né? Eles não tinham força, né? Não tinha força, porque não comia, porque né, estavam fracos, estavam doentes, né? Não tinha mais como se afastar e não tinham mais como voltar atrás. Isto é, mandar os garimpeiros embora. Vai embora daqui que essa terra é nossa, né? Então, isso daí foi, né? E os alertas que eles foram mandando, 2021, o ano inteiro, 2022, o ano inteiro mandando alertas, pedindo socorro, e não houve socorro, né? O que seria, digamos assim, mais lógico, né, por uma questão mesmo, né, de responsabilidade, é que o Ministério da Saúde assumisse, não é, as aldeias e tal. Mas não, foi o contrário. Os garimpeiros expulsaram também o Ministério da Saúde. Os postos de saúde, UBSs e outros postos de saúde que estavam, né, dentro da área indígena, os garimpeiros transformaram em galpão de armazenamento, de lugar de dormir e tal, tomaram conta das pistas, né, de aviação, né? E também tomaram conta dos rios. Então, é uma coisa assim que isso aconteceu porque deixaram que acontecesse. Não houve um empenho, né? Chamava o exército, chamava o pessoal da saúde, chamava, e ninguém ia. Quando foram, era muito tarde, né? E até hoje, né, está muito difícil de tirar os garimpeiros da área Yanomami, porque eles não se conformam, eles já estão lá, eles acham que agora já adquiriram direito, né? E estão lá com aquelas máquinas, e aí vai um destacamento de Polícia Federal com o exército, queima as máquinas deles. Aí vem outro e fala, não, não pode queimar as máquinas, porque elas podem servir. Elas servem para quê? Elas só servem para garimpo. Então, ou eles saem da área Yanomami e estão indo para o Pará, né? Para a região ali do sudeste do Pará, ou eles estão indo para lá, ou eles estão dando a volta e voltando para os mesmos lugares dentro da área Yanomami. E é preciso, né? Muita coragem, muito pulso firme e muito trabalho compartilhado, né? De todas as forças, né? E para amparar também o pessoal da saúde, porque a saúde é a que está mais complicada, É mais né? E urgente, né? mais urgente. A gente vai, numa sequência aqui de perguntas, enfim, de temas que a gente quer abordar, a gente vai tentar trazer também um pouco dessa parte prática, tá? De como, enfim, que o Estado, as instituições podem atuar. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria trazer um outro tema que eu acho que também é muito pertinente para que você explicasse um pouquinho que seria sobre, né, o marco temporal, que foi uma ação do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, que buscava deliberar sobre a reivindicação de posse de territórios indígenas, né? Então essa ação determinava que somente quem já ocupasse o território no marco no dia 5 de outubro de 88, né, no dia da Constituição, é que teria direito sobre aquelas terras. E aí eu queria saber de você até que ponto essa reforma pode ser benéfica para o Brasil e para o indígena. Nem um pouco, nem para o Brasil, nem para o indígena, nem para ninguém. Quer dizer,
pode ser que ela colabore para alguns segmentos, tá, da economia brasileira, sobretudo do agronegócio, alguns segmentos do agronegócio, e para garimpo, essas coisas assim, grileiro, beneficia grileiro, que vai lá e toma posse sem pedir licença e tal. O que acontece aí, né? Essa exigência, né, do marco temporal, de que a comunidade ou estivesse vivendo na terra, ou estivesse pleiteando a terra juridicamente, não é só pleitear fazendo movimento, não, tem que ser jurídico o pleito, né? Se essa ideia, ela, digamos assim, ela exclui a maioria da população indígena brasileira. É isso. E os indígenas perdem os seus direitos, né? E o direito sobre a terra, tem gente que exagera, assim, gosta de falar assim, é um direito sagrado. Ele é um direito sagrado no sentido da própria vida, não é? Porque essas comunidades, elas existem num território, num chão, né? O chão, mas não é o chão como o nosso. O nosso chão é a superfície. E o chão, para os indígenas, não é a superfície. O chão é tudo que tem ali, em cima, embaixo, as plantas, os animais, né? Os planetas que estão no céu. É um todo, né? Integrado de vidas, de todas as formas de vida, né? E então é assim que a existência, né, se alimenta, né? A existência flui e a existência cresce. E cresce no sentido literal mesmo, de nascer, morrer, crescer e morrer, né? E então é uma crueldade muito grande. Esse marco temporal foi um achado que eu já nem me lembro mais qual foi o ministro do STF que Agora eu também vou encaminhou. ficar te devendo. É, Depois a gente e coloca essa informação. isso, essa informação, porque foi a propósito da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, que fica lá em Roraima também, né? São vizinhos, né, dos Yanomami. A, o povo, o Macuxi, o Apixana, eles lutaram mais de 40 anos para ter o seu território reconhecido, demarcado e homologado, né? Então, quando foi votar a homologação, né, e que daí estavam todos, a maioria dos ministros a favor de que o presidente assinasse, né, a homologação, era o presidente Lula, né, no seu segundo mandato, acho. E esse momento, né, que foi um momento assim crucial, uma luta ferrenha, tal, 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 de repente um desses ministros fala: bom, tá, mas eu quero apresentar aqui 19 condicionantes para poder que essa homologação seja feita, né? Dentre os 19, que agora também não vou lembrar de todos, não me peça, por favor, né? Dentre eles, um deles era o marco temporal, que se estabeleça o marco temporal. Para quê? Tá bom, a gente homologa essa terra aqui, mas as próximas vão ter que obedecer os condicionantes, né? E, os outros, a maioria do plenário, não foram todos, mas a maioria votou pela aprovação
desses condicionantes, né? É uma tristeza muito grande, né, que isso tenha sido feito, porque esses 19 condicionantes, tendo o marco temporal como o mais importante, né, eles são a negação mesmo de todos os direitos. Por que que uma comunidade não estava na sua terra e por que que ela não estava também reivindicando, né, a posse daquela terra em 1988? Parece até piada a gente falar isso. Nós vínhamos de 20 anos de uma ditadura militar que não ofereceu nenhuma garantia de terra para nenhum povo indígena, né? Então, era tudo muito lento no tempo da ditadura e muita repressão, né? Os indígenas, teve povo que foi preso, teve povo que foi torturado, teve muita coisa ali que aconteceu. E qual era a saída? Quer dizer, ou você é escravo, né? Ou você é a ralé da sociedade, tal. Então, o que você faz? Você se esconde. Então, a maior parte da população indígena dizia que não era indígena, né? Ninguém se autodeclarava, porque não tinha segurança e nem respaldo para isso, né? Então, é muito cruel esse marco temporal, você dizer, olha, você tinha que estar na sua terra ou estar lutando por ela. Agora, a luta tinha que ser jurídica, não pode ser outra forma, porque tinham muitas comunidades pleiteando terra, lutando, brigando, né, tal, mas Não é no campo muito... jurídico, né? É, Ô, Lúcia, antes da gente passar para o próximo bloco, falando um pouquinho sobre elevação de consciência, considerando a autonomia e a independência indígena, como você acredita que deva ser a participação do Estado? Nenhum envolvimento ou um apoio controlado em áreas específicas? acho que você já respondeu. Falar que o Estado não deve se envolver, gente, no Brasil, não dá, entendeu? Eu até posso achar que o Estado seja uma instituição dispensável no futuro. Tchau, Estado, né? Mas, nesse momento ainda, não dá. O Estado não é dispensável, né? E ele tem, enquanto instituição, pela Constituição Federal, ele tem responsabilidades, né? E está escrito lá na Constituição: cabe ao Estado garantir as terras, a integridade física e a não sei o que tal dos povos indígenas, respeitando suas línguas, sua cultura, suas religiões, né? Enfim, essa responsabilidade não dá, o Estado não pode fugir delas, não tem como, né? Então, quando o Estado interfere muito, ele se torna autoritário, como ele foi com os indígenas, entendeu? Eles mandavam, né, dentro da terra. Eu ainda conheci um pouco assim desse modelo, né, que o chefe de posto, um funcionário da FUNAI, era o senhor ali naquela área, né? Ele era aquele que, como é que fala? Aliciava mão de obra para os fazendeiros. Então, quem quer ir trabalhar na fazenda? Então, vem dar o nome aqui, que eu vou anotar no caderninho, quem vai e quem não vai, né? E ele fazia o papel do intermediário, né? A gente chamava de gato, né? Ele era o gato, né? Intermediava mão de obra, tal, abria ou não serraria dentro de área indígena, enfim, né? E esses agentes, né? Eles eram o Estado, porque não tinha, né, a instituição
assim, maior, como um todo, ela não estava presente. Aliás, o Brasil tem carência de Estado. Ele tem, sempre teve, e ainda tem carência de Estado. Você vai em qualquer lugar aí, as pessoas fazem o que querem, o que lhes dá na telha, e acham que eles estão corretos, né? Em algumas cidades do Brasil, os comerciantes, eles ficam com o cartão da conta da aposentadoria, né, dos indígenas, e então eles têm um monte de cartão. E aí eles usam aquilo, eles fazem empréstimo, eles fazem um monte de coisa. Quando o indígena vai para a cidade, pra, ele vai para pegar mercadorias, né? Então ele chega lá no mercado, aí o dono do mercado fala: ah, tá, então vamos lá. Você vai, pega aí o que você precisa, o que você quer, aí pega, põe no carrinho, aí ele conta, né? Anota tudo, põe o preço, né? E o preço que ele cobra pelas mercadorias é mais do que o indivíduo tem na conta dele para pagar. Hã? Quer dizer, o que é isso? Que é isso? Eu fico indignada. Todo ano eu escrevo isso lá no relatório. Fico indignada, como é que pode? Entendeu? Que alguém ainda faça isso no Brasil. Cadê o Estado? E não é assim, o Estado só um dos poderes, são os três poderes, né, que compõem o Estado, o judiciário, o executivo e o legislativo. Não tem lei, não tem nada, né? E cada um faz o que quer. Essa do cartão é até pouco, é fichinha perto de outras coisas, né? Eu notei isso quando fiquei uns 10 anos indo lá para o Acre, para o sul do Amazonas, e aí foi uma das coisas, né, que me chamou a atenção. Cadê o Estado? Não, não tem, né? Não tem, né? Qualquer um pode ser, né? Tem igreja, né? Os padres sempre foram assim, a autoridade maior é o padre, né? E fraco também o padre, porque também não tem uma igreja apoiando ele, dando recursos, tal, né? É o padre ali que vai, batiza, casa, né? Ministra os sacramentos e tal. E não tem mais ninguém, né? Então, quando você está numa cidade ali do interior, o juiz vai lá a cada 2 meses e fica ali 3 dias para resolver todos os problemas que tem. E aí, nesse momento, as pessoas aproveitam para fazer os documentos. Então, os fotógrafos, eles andam também pelas cidades, né? Eles andam com as suas máquinas de fazer fotografia e uns arremedos de laboratório, né? E aí faz documento, faz essas coisas assim, tira certidão. Oh, meu filho nasceu, faz a certidão. Ah, meu pai morreu, tá? Enfim, e os casamentos também precisam de certidão. Enfim, isso é a Amazônia. Isso é a Amazônia. Então, não tem, o Estado nunca chegou lá. E antes, agora, nesse momento atual, antes do Estado, quem chegou foi o narcotráfico. E chegou com tudo, e é assim, o narcotráfico tem organização, eles são organizados, né? Eles têm armas, né? E eles não respeitam lei nenhuma, a lei não existe. Ah, você é indígena? Tá, vou comer você. É, sabe, é uma coisa assim muito cruel, né? E se a gente pensar assim na floresta, né, amazônica,
na beleza que ela tem. Você precisa ir lá, sabe? Ficar um pouco ali dentro, andando naqueles rios, né? As formas que tem dentro da floresta, as pessoas meio que se misturam com aquelas formas dos galhos, dos troncos, das folhas, né? As aguinhas, né? Que correm, água limpa, geladinha, né? Assim, dá uma tristeza de ver esse É uma desrespeito, judiação, né? é uma judiação. É muito Esse é o, desrespeito. esse é o lado da Amazônia, da nossa cultura que a gente quer explorar cada vez mais, né? E talvez, enfim, quem está escutando a gente aí tenha ficado com um nó na cabeça, porque a grande parte, talvez, da sociedade pensa, nossa, o peso do Estado é muito forte, né? E talvez ele seja forte em alguns aspectos. Em outros, a gente vê aí que tem uma cegueira, né? Que ele não chega, né? É como o seu exemplo, o narcotráfico chegou primeiro dentro das comunidades indígenas e não o Estado, né? Então, o E, Estado. e talvez o Estado não precisasse intervir tanto nas comunidades indígenas se o homem não tivesse lá presente, acabando com o meio ambiente do indígena, né? Porque aí ele conseguiria o seu autodesenvolvimento, um bom rio, uma água limpa, frutos, a fauna, mas como o homem destrói, então, enfim, a gente precisa do aparato do Estado para fazer Para fazer a agora mínima vengar. a E organização. as comunidades indígenas, elas têm um potencial produtivo muito grande, porque agora elas estão começando a conhecer o mercado. Então, saber que pode colher pupunha e vender o palmito. Agora, para isso, claro, né, tem que ter uma certa industrializaçãozinha, tal, né? Fazer farinhas, fazer das frutas, né? Compotas de frutas, para E, poder fazer doces, sorvetes e etc. E aí talvez que a gente novamente precise desse aparato de Estado, né? Talvez alguém que olhe e fale assim, ó, porque justamente eu ia te perguntar como conciliar esse interesse de desenvolvimento do Estado com a preservação da cultura e terras indígenas, né? Então, esse seria um ponto, esse autodesenvolvimento. E aí, talvez que é onde o Estado precise entrar, organizando essa atividade econômica. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais como que a gente pode conciliar o desenvolvimento do Estado, né, os interesses, enfim, outros interesses talvez mais comerciais com essa preservação indígena. Não, é perfeitamente possível, além do que já existem algumas experiências feitas, que já realizadas e que estão em andamento, né? Que são essas explorações do que eles chamam de agrosilvicultura, né? É a agricultura com a árvore, ou a manutenção das árvores em pé, ou a plantação de árvores nativas, né? Para fazer crescer uma tal e produzir alguma coisa. Eu falei fruta, tal, mas tem muitas coisas que podem ser produzidas e que vão render, né? Esses minérios, né, que estão sendo explorados clandestinamente, como Pelo garimpo, né? pelo garimpo, tal, aquele bauxita, casterita, é possível você ter modelos, né, de exploração e que vão para um caminho, né, do comércio, né, de um comércio mais saudável, né, que não seja o comércio clandestino ou o comércio violento, né? Então, o papel, eu acho assim, o papel do Estado, tal, é manter a paz, né? E deixar autonomia. Nossa, tem muita iniciativa, né? Tem centros de produção de sementes, centros de produção de não sei o quê, exploração de madeira consorciada e com, digamos, reposição, né? Você
tira uma madeira de lei e depois você vende ela, mas com o destino certo, né? E não jogar assim, né, no mercado, que esse mercado ele tem uma saída lá pelo norte, né? Sobretudo pelo porto ali do Maranhão, né? Que é um porto bom para levar embora, mas também Belém, Manaus, tal, e que as coisas saem assim, sai, sai, pronto, ninguém nem vê o que foi que saiu, né? E os outros portos do Brasil também que vão, tal. O que você tem na Amazônia de estradas clandestinas não está no gibi. Tem uma malha viária, né? Claro que aí não tem asfalto, mas não precisa, porque é caminhão que anda lá, né? Carregando tora de madeira, carregando minério. Sabe, é uma coisa assim inacreditável. Eu vi algumas dessas estradas. Falava, mas vai dar onde essa estrada? Em São Paulo, né? Vai dar em São Paulo. Por quê? Porque vai indo por dentro, uma ligando a outra e tal, daí chega lá no Mato Grosso, chega em Goiás, tal, e tchum, e vem para São Paulo, para o Espírito Santo, que tem porto, né? Sabe, tem muita coisa ali que deixa a gente com vontade de chorar, né? Eu Muita imagino coisa. que acaba sendo mais uma exploração do que um auxílio, né? E você acha que falta o quê do poder público para garantir que os indígenas eles tenham o direito e a permanência para manter essa cultura viva? Falta bondade, amor, respeito. Falta só isso. Falta nada, não. Lei tem, as leis estão todas aí para serem cumpridas, né? Os recursos têm para serem destinados para lugares certos, né? Falta ao Estado, quando eu falo amor, eu não estou brincando, eu estou falando amor mesmo, você amar, gostar, né? E não desprezar e menosprezar e chutar, né? O amor é aquele que acolhe, que ajuda, né? Então, é isso. Eu acho que, assim, os pensadores mais velhos, né? Eles começaram a falar isso, né? O Stephanie Hessel, com o Edgar Morin, tal, eles começaram, gente, falta amor no mundo, né? E a gente, para fazer esse trabalho estar com essas comunidades e ser solidário e tal, a gente precisa amar também. É um ato de amor, porque não só tem maldade. O índio, por exemplo, é desprezado por qualquer um. Qualquer um que chega perto de um indígena é melhor do que ele. Nessa hora não tem cor, não tem idade, não tem escolaridade, não tem nada. Só tem que ele é índio e eu não sou. Portanto, eu sou superior a ele. Isso é uma tônica, né? E aí, na nossa estratificação social, a gente vai tendo aí, depois do índio, vem o negro, que também passa poucas e boas na nossa sociedade, né? Depois vem os que são misturados e tal, e você tem uma estratificação que coloca o branco nas alturas, né? Um branco que não é branco, e coloca ele nas alturas e o resto é o resto. É muito triste isso. Ai, nós estamos precisando de tanta coisa nesse Brasil. Oh, Mas eu meu acho que Deus. beleza. Mas eu acho, Lúcia, que você trouxe uma palavra que responde quase tudo. E a gente, às vezes, que grava outros temas de podcast, a gente sempre esbarra no mesmo lugar, que falta o quê? Essa empatia, essa compaixão, esse amor que você trouxe, né? Tá faltando gente que olhe para a gente, que para pessoas sem aquela distinção que a gente mesmo cria, sem a nossa autonegação, né? Então falta a gente
ter esse olhar. E até em algumas falas que você trouxe ali sobre o garimpo, foi interessante observar que você contou, parece que a gente está voltando a 500 anos atrás, quando os colonizadores chegaram, porque parece que o garimpeiro, ele usa da mesma artimanha para se apoderar do indígena. Você contou, e depois, enfim, quem estiver escutando o podcast e voltar lá, você percebe que foi o mesmo caminho que o colonizador fez. Sou seu amigo, vou te ajudar, vou te dar coisas e você me dá. A gente vai fazer uma troca positiva, mas na verdade, de positivo. Na verdade, não é. Não tem nada, né? Exato. Nossa, mãe. Agora, Um aproveitamento, pensa no governo brasileiro negando água para os Yanomami. Hã? Que é isso? Como? Não vou mandar, não precisa, eles bebem lá no igarapé. O igarapé é todo contaminado de com mercúrio. Ai, que horror. Nossa, mãe, é muito... Lúcia, e agora a gente já está quase pousando o nosso voo, estamos quase encerrando, mas eu queria que você mandasse uma mensagem final. Se a gente pudesse mudar algo na história para hoje, a gente ter um protagonismo maior na cultura indígena, o que você propõe para revisitar ou para mudar? Quem sou eu, né, para propor? Mas eu acho, assim, que conhecer, sabe, o conhecimento, a sabedoria, os saberes, conhecer os saberes, né, dos indígenas, não só dos indígenas, não, sabe, dos quilombolas, dos caiçaras, esses saberes ancestrais que tanto nós desprezamos e chamamos tudo de selvageria, ignorância e tal. Se a gente pudesse, né, cada um de nós, ter essa experiência, sabe, de conhecer esses saberes, de tal, eu acho que a gente mudava muito, porque a gente muda, sabe? Quando a gente vai para uma área indígena e fica lá, né? Ou você fica apavorado, quer ir embora, com medo da cobra e tal, ou você relaxa, tal. Eu nunca tive medo dentro de uma área indígena. Nunca me passou pela cabeça ter medo. É muito seguro o ambiente, porque todos estão ali, né? Em lugar que tem mulher grávida, criança e velhos, pomba, meu, não precisa ter medo, né? São lugares assim, e você vai experimentando, ninguém sai impune dessas experiências, né? A gente começa a ver o mundo com outros olhos, com os olhos diferentes, assim, né? Melhores, eu acho, né? Acho que e a experiência não sou só eu que falo isso, né? Os meus colegas, antropólogos, missionários, tal, todos falam, né, dessa experiência, assim, experimentar, né? Eu ofereceria a oportunidade de todos experimentarem esses saberes, que eu acho que a gente dava um salto. Eu acho que a palavra que fica aí é a gente ter mais amor, né? A gente, enfim, fazer esse contato, né, com as nossas raízes, com a nossa origem, né? Eu acho que falta naquela primeira pergunta, né? Falta então informação, então a gente tem que passar mais informação, que é o propósito aqui do nosso podcast, fazer com que as pessoas conheçam mais, tenham mais informação, saibam aonde buscar mais informação. Eu acho que também falta a gente ter mais formação nas escolas, né? Falar muito mais sobre essa cultura, e eu acho que aí o ponto crucial, talvez o fora da curva, seria a gente ter mais contato. Porque às vezes a gente fica só no gibi, né? Só no livro, e a gente não consegue tangibilizar. Será que isso existe? Existe, e tá muito próximo, tá rodeado aqui a nossa sociedade, né? É isso mesmo.
Lúcia, isso queria mesmo. agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Enfim, quando tivermos outras temáticas também, a gente com certeza vai lembrar de você. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, muito obrigada a vocês, essa oportunidade. Gostei muito de conhecer vocês dois, o Jeff e o Daniel, e podem contar comigo quando precisar. Show de bola. Jefão, muito obrigado também. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.